Boa noite, gente. Estamos aqui mais uma vez fazendo um áudio ao vivo aqui na Biblioteca Sem Paredes de Valparaíso de Goiás. E dessa vez vamos falar, na minha opinião, o principal benefício da leitura. Bom, são muitos benefícios que a leitura traz. Isso já é chovendo molhado falar isso, mas eu considero um benefício como principal, porque foi um benefício que me marcou bastante e que eu posso dizer que foi o que mais me ajudou quando eu comecei a pegar gosto pela leitura. E esse benefício foi a empatia. Que a empatia é a capacidade que nós temos de ler os sentimentos, né? De reconhecer o esforço do outro, se colocar no lugar do outro. É uma habilidade, é uma condição que é trabalhada durante toda a nossa vida, né? Mas que quem não tem uma boa empatia, ela tem dificuldades relacionais. Ou ela se torna um algoz, ou ela se torna uma vítima, né? Quando eu era criança, devido a uma grande timidez e falta de empatia, eu, de certa forma, pode ser considerado vítima, né? Porque os colegas mais trapaceiros, os colegas mais malvados, focavam em mim as suas ações, né? Nada muito grave, né? Eu tô falando aqui coisas de criança mesmo, nada grave fisicamente, né? Nenhuma violência física grave, mas mentalmente sim, né? E eu precisava combater aquilo de alguma forma, e eu não conseguia, eu não tinha uma habilidade, uma linguagem, né? Para estar passando isso para a família ou para estar resolvendo isso. Até que um dia eu, correndo deles, caí dentro da biblioteca. Isso foi um grande espanto. Eles pararam na frente da porta. Eles não tiveram coragem de entrar na biblioteca. Eu também não teria, se eu tivesse ali consciente. Mas eu estava correndo, sem pensar em nada, e entrei. E por que esse terror todo da biblioteca? Porque na escola que eu estudava, a biblioteca era o local de castigo, né? Ninguém entrava lá por prazer, ninguém entrava lá por livre e espontânea vontade, né? Então a gente, como aluno, tinha aquele local ali como um local de castigo. Quando eu entrei e vi que eles não entrariam, eu fiquei aliviado. Mas ao mesmo tempo, olhei a atendente e fiquei aquele impasse. E aí ela foi gentil comigo. Falou para sentar, colocou alguns livros ali na minha frente, falou que eu precisava ter pressa. Ela percebeu, né, a situação, ela teve essa empatia. E como eu não tinha nada o que fazer mesmo, tinha que esperar, eu comecei a folhear. E comecei a gostar, né? Comecei a pegar o hábito. E aí quase que diariamente eu ia lá, e cada vez eu fui criando uma relação melhor com a pessoa que cuidava da biblioteca. E isso foi me ajudando também a entender a situação que eu estava passando, a situação lá fora, a importância da linguagem. E eu fui começando a mudar o comportamento. Eu posso dizer para você que isso foi um pouco imperceptível, né? A importância dessa pessoa também, ela passou desapercebido por um bom tempo. Até eu tomar consciência disso. E não faz muito tempo. Comecei a refletir sobre a infância, como que eu comecei a pegar o gosto pela leitura. Aí me veio essa personagem. E me veio também da onde eu melhorei um pouco a minha relação com as pessoas, né? E foi a leitura. Então a leitura era melhor um pouco, essa leitura de mundo e a leitura do outro. Agora, tem um preconceito, né? As pessoas dizem que quem lê muito, ela fica fria, fica críticos demais, né? Que é uma característica
que, que é atribuída a quem gosta de ler muito. E, e é verdade, eu acredito que quem lê bastante, ele acaba tendo a habilidade de ler a outra pessoa. Agora, ficar frio e crítico demais não é uma pessoa empática, né? É uma pessoa que lê a outra, pode até se aproveitar da outra e usar da sua astúcia, né, contra a outra. E eu acredito que a leitura também desenvolve um pouco isso. Mas a leitura, ela tem a leitura de literatura, né, principalmente porque contam histórias, enredos, os personagens, a gente está dentro da mente deles e a gente vê vários sentimentos e então quem tem um pouco de empatia acaba desenvolvendo também. É claro que a empatia ela se desenvolve no cérebro, mas podemos dizer de forma figurativa que também desenvolve o coração. Então a leitura não desenvolve somente o cérebro, somente o lado crítico, né? Então a pessoa que lê livros literários e não consegue se identificar com as histórias, ela tem um problema, né? Ela é aquela pessoa que pode se chamar de antissocial, que as pessoas falavam antigamente, os psicopatas, você nem se usa esse termo, né? Eu ouço mais esse termo antissocial. Então são pessoas que não pensam no bem-estar do outro e que nem sentem culpa quando ofende alguém. E eles sabem ler as pessoas, mas eles não têm aquela empatia. Então eu acredito que o senso crítico é desenvolvido com a leitura, mas ela também desenvolve nosso coração. Ela também desenvolve nossos sentimentos e nossa empatia. Pelo menos comigo foi dessa forma. E eu percebi também que quanto mais a gente se envolve com a história, quanto mais a gente se sente dentro da história, mais eu acredito que esse livro influencia a nossa empatia. Isso já é até comprovado pela ciência, né? Já está comprovado pela ciência que nós somos seres biologicamente sociais, porque descobriram os neurônios espelhos, né? Que eles estão relacionados com essas ações empáticas sociais e imitativas. Então, não é uma coisa somente que algumas pessoas falavam, a empatia ela não tem a ver com a sobrevivência, né? Então, se você não tem empatia, você consegue sobreviver e tal. Eu acho que de certa forma sim, mas a empatia ela também tem um interesse biológico, né? Tem um neurônio aí que influencia. Então, para mim, esse foi o principal benefício da leitura. Eu sei que tem vários outros e a gente vai adquirindo com o tempo, mas ter essa consciência, né, do que nós melhoramos e tal, tem que voltar a fazer esse feedback. E fazendo esse exercício me veio a empatia. Ok? Então, um abraço a todos, bom fim de semana.